pessoal, tudo bem com vocês? Estamos para mais um episódio LuCast e, como sempre, ouvindo grandes histórias. E hoje eu trouxe para vocês uma pessoa, uma mulher que é empreendedora, ela que tem um know-how para desenvolver produtos. Eu vou contar para vocês um pouquinho de quem eu estou falando. Quero começar pedindo para você, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, fica aqui comigo porque tem muita história de verdade aqui para vocês. Tudo bem? Eu estou aqui com a Ana Reman, que é a Ana Reman com H. E a Ana é farmacêutica e trabalha aqui com algumas especiarias, trabalha com algo bem específico que ela vai se apresentar e está contando para nós. Oi, Lu, muito obrigada, uma alegria estar aqui com você. Eu sou farmacêutica, trabalho com extratos vegetais há bastante tempo. Tenho uma empresa lá em Pinhais, junto com meu marido. Fundamos há quase 22 anos. Então, sempre trabalhei nessa área de ingredientes naturais, de cosméticos. E hoje vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa trajetória, sobre minha vida pessoal e profissional. 22 anos já empreendendo. Ana, casada, conta um pouquinho do pessoal para nós conhecer quem é a Ana antes de conhecer quem é a farmacêutica. Sim, eu nasci no interior de São Paulo, mas minha família é toda do Paraná, de Irati. Sou dessa terrinha, de pai e mãe, e morei lá por alguns anos. Voltamos para Irati, passei minha infância e adolescência lá, e então vim estudar farmácia em Curitiba. No final do curso conheci meu marido Rodrigo, nos casamos e estamos juntos até hoje, fazendo crescer a empresa, a família. Temos 2 filhos, o André com 19 anos e a Júlia com 15. Então foi uma faculdade que deu certo. Isso, deu certo sim. Deu casamento. Deu casamento no final do curso. O curso de farmácia tem algo interessante, que ele tem muito mais mulheres cursando, né? Tem poucos meninos. E a gente acabou se encontrando no final do curso. Ele também cursando farmácia. Somos os 2 farmacêuticos. Que legal. E aí, no estágio que eu fiz durante o curso, sempre foi voltado para a área cosmética, que é um campo bastante grande aqui na região, né, Lu? Nós temos muitas indústrias cosméticas aqui no Paraná. Sim. E a área dele era de plantas. Então, quando nós pensamos em empreender, em montar algum negócio juntos, tivemos a ideia de abrir uma indústria de extratos vegetais, voltados para o mercado cosmético, e depois incluímos também o mercado alimentício. Então, hoje nós produzimos esses extratos para as 2 áreas. E vocês já começaram trabalhando com a parte de extratos vegetais ou antes disso teve algum projeto piloto? Como que iniciou? Então, nós iniciamos já com a produção, mas assim, não é nunca já, porque nada é muito fácil e muito rápido. Então, nós tivemos assim 9 meses de espera, uma gestação inteira para aprovação da vigilância sanitária. E na ocasião era necessário também a avaliação e a aprovação da Anvisa em Brasília, então isso demorou muito tempo. Eu voltei para a universidade, fiz mestrado, fui professora substituta por lá. Rodrigo trabalhou em farmácia há algum tempo, até que nossa empresa começou a andar sozinha. Na verdade, todo empreendedor, na grande maioria, quando ele começa, ele nunca consegue cuidar só do seu negócio, né? Até as coisas caminharem, o sonho acontecer, a gente costuma dar aquele jeitinho, né? Sim, precisa, né? Eu acho que nesse momento, Lu, as universidades têm as incubadoras, os parques tecnológicos também, então tem muita possibilidade para iniciar um novo negócio. Aí, olhando para trás, na nossa época, isso não era bem assim, não tinha todo esse apoio. Então, nós fizemos uma incubadora sozinhos. E para manter o aluguel e tudo que a gente precisava, nós realmente fomos trabalhar em outros locais que só complementaram, só nos ajudaram a crescer e a nos fortalecer, né? Acaba sendo um desenvolvimento que até no próprio negócio isso é de muita valia, né? Quando você traz experiência de outros ambientes para virar empreendedor, eu falo isso por experiência, quando você aplica o que você aprende de bom em outros lugares, acaba sendo até um pouco mais fácil, né? Sim, eu acho que essa experiência anterior, ela é sempre válida. Muitas vezes o empreendedor tem esse sonho, mas ele não vivenciou tanta coisa ainda. Então, acho que essa bagagem, essa trajetória faz toda a diferença.
E Lu me fez lembrar uma história que é curiosa, que quando eu fiz estágio numa indústria cosmética lá em Pinhais, na época da graduação ainda, a indústria havia trocado as plaquinhas das portas, as placas de identificação, que antes não tinham a logo, e depois eles refizeram a identidade visual no interior da empresa mesmo, colocando a logo, colocando plaquinhas mais bonitas. E um dia eu estava organizando o laboratório e encontrei as placas antigas. E perguntei para a farmacêutica, que era a minha responsável, né, pelo estágio, falei, o que vocês vão fazer com essas placas? Ela, não tem mais utilidade, você pode descartar, coloca no lixo que não é lixo. Aí eu disse, você não se incomoda se eu levar? Se algum dia eu tiver alguma indústria, eu poderei usá-las, né? Lu, saiu tão espontâneo, naquela época eu não imaginava ser empreendedora, não imaginava ter um negócio próprio, e foram as primeiras plaquinhas da nossa indústria. Olha. Eu guardei com carinho e controle de qualidade, produção, eu usei aquelas placas. É porque, na verdade, você ainda não era empreendedora, não sonhava, mas o sonho já estava dentro do teu coração. É interessante como a gente, né, sonha muitas vezes até sem saber, porque eu escolhi farmácia industrial, eu tive uma vontade de fazer engenharia química no ensino médio, acabei indo para a farmácia, mas optei pela indústria. Então, a indústria era algo que eu sempre gostei. Mas entre ser colaboradora de uma indústria e ter um negócio próprio, para mim tinha uma distância enorme. E, felizmente, o universo conspirou, encontrei o Rodrigo, que é muito criativo, muito empreendedor, então formamos uma boa dupla para essa jornada. Que bom, e quem ganha com isso somos nós, né? Porque foi muito interessante quando a gente se contactou para poder gravar o podcast. Eu lembro que você me mandou uma mensagem, Lu, né, assim e tal, daí eu falei, mas peraí, deixa eu ver o negócio. Aí eu entrei no teu Instagram, falei, mas eu tenho alguma coisa tua, acho que eu até falei dessa maneira pra você. Eu não sei, eu não te conheço ainda, mas eu já ganhei algum presente seu. Aí eu fiquei pensando, eu lembrei, falei, já sei, eu ganhei uma essência que tem o teu nome, né? Leva o teu nome. Aí você falou, olha, pode ser tal coisa, tal coisa. Aí depois eu fui lá na minha caixinha procurar lá, eu falei, poxa, eu ganhei mesmo, olha, eu já tinha até um presente dela aqui. E eu, na hora que eu ganhei, eu fiquei assim, nossa, que diferente, né? Porque ele tem um aplicadorzinho diferente. Aí eu falei, nossa, muito bacana. Daí eu fiquei lá tentando descobrir como é que eu usava, porque quando você ganha de presente, a pessoa não te dá de presente, fala assim, você faz assim, você usa assim. Então, por isso, hoje eu vou pedir para você dar uma aula para nós aqui de como que faz, né? Certo, Lu. Então, esse empreendimento que é a Rai de Extratos Vegetais, que eu contei toda essa história, nós seguimos firmes lá, é o nosso negócio principal, mas no ano passado, principalmente com todo esse problema que nós passamos de reclusão, de pandemia, problema familiar, de quadro depressivo, eu comecei a estudar mais os óleos essenciais, incluí-los na nossa vida, e como toda empreendedora já se tornou um outro Abriu um outro negócio, um outro filho. Então, hoje eu sou mãe de 2 filhos, de 2 jovens, mas sou mãe também de 3 negócios, que é a Rai de Extratos Vegetais, a Aromateri, que é o meu trabalho com aromaterapia, e uma startup lá em Toledo, no Bioparque, chamada Ales Nano. Ales Nano. Isso, para trabalhar com nanotecnologia por lá. Então, eu senti assim que ao longo do tempo, e eu acho que a maternidade, ouvindo a tua história, que você é mãe de 3 filhos, em momentos diferentes de vida, né? Um adulto, um jovenzinho e um bebê. É incrível quando nós temos o nosso primeiro filho, que a gente acha que é tão difícil, que a gente não vai dar conta. Daqui a pouco vem o segundo, vem o terceiro, a gente vai entendendo que tem amor para todos, que a gente consegue se desdobrar. Então, nesse meu momento de vida e de empreendedorismo, eu entendi que eu conseguia encaixar mais algumas atividades. Então, a aromaterapia veio na minha vida, eu faço alguns atendimentos, também desenvolvo sinergias, os perfumes botânicos, né, como eu trouxe, que são à base de óleos essenciais, então não tem nada sintético aqui, são perfumes naturais, que era algo que eu já trabalhava na indústria cosmética, e consegui resgatar nesse momento, né, de vida.
E você olhando, até o diretor vai pôr na câmera principal para nós ali, ó. É só de olhar para a embalagem, né, você está me apresentando agora, mas eu olho para a embalagem, me passa uma paz, uma tranquilidade, sabe? Quando você olha assim, algo natural. Quando eu olhei essa embalagem ali, que olha, até eu peguei a transparente, é como se você estivesse olhando algo natural mesmo, tipo, sabe, algo que te traz uma energia boa, que te traz uma paz, né? Olhar para você e conversar com você já traz paz, né? Não tem como. Fala um pouquinho para mim como que surgiu esse produto, como que surgiu todo esse desejo, o que você encontrou para desenvolver? Apesar de você já ter tudo isso estudado, tudo isso já bem desenhado, mas sempre tem algo a mais, né? Sim, então o estudo dos óleos essenciais, que é a aromaterapia, eu iniciei, né, há um ano e meio, mais ou menos. Embora a gente estude as matérias-primas na farmácia, o foco da aromaterapia é utilizar os óleos essenciais para trazer o bem-estar. Uhum. Nesse momento, é uma área que cresceu muito, assim, tem muita divulgação, muita utilização. Você sabe em percentual, mais ou menos, aí o que cresceu pós... Então, é um mercado muito grande. A gente percebeu que a pandemia trouxe essa demanda por uma qualidade de vida maior. As pessoas começaram a olhar mais para a sua vida, para os seus hábitos, cuidar um pouco mais disso. O risco, né? Nós passamos por um momento de risco e de insegurança, então as famílias reviram a sua alimentação, atividade física, tentando melhorar tudo isso. Então, nesse movimento de melhoria, entrou a aromaterapia também. Como tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, nesse momento que nós percebemos no estudo da aromaterapia, é muito uso incorreto e inseguro. Então, acho que isso é um tema bem importante para a gente conversar hoje, porque os óleos essenciais, eles são matérias-primas muito concentradas. Então, por exemplo, em torno de 60 quilos de uma camomila fresca, eu obtenho 6 ml do óleo essencial. Então, são rendimentos muito baixos. Cada gotinha é muito forte. Muito forte. Então, ela importa muito. Se a gente colocar, por exemplo, depois nós vamos escolher um óleo essencial para você e colocarmos aqui no colar olfativo, com uma gota eu já consigo sentir esse aroma. E onde que está o uso incorreto? Principalmente na ingestão dos óleos. Então, a ingestão, quando a gente começa a consumir o óleo essencial, tomar o óleo essencial na água, existe um risco muito maior. Então, alguns deles, como por exemplo, laranja doce, limão siciliano, que são óleos essenciais cítricos, o risco dele é um pouco menor. Uhum. Mas tudo depende da quantidade também. Agora, tomar, por exemplo, muitas gotas de um óleo de lavanda todos os dias, achando que vai diminuir a tua ansiedade, o efeito pode não ser o esperado e ainda ter algum problema de estômago, de ordem digestiva. Então, é um risco bem grande, eu acho que vale o alerta assim, para quem está nos ouvindo hoje. Isso é muito importante porque isso traz uma consciência, né? Como eu disse para você, para mim é tudo muito novo. Eu já passei por algumas experiências em alguns locais que as pessoas me deram para manusear ali e tudo, mas eu acho que a maneira correta, o risco que o produto traz e o benefício, ele tem que ficar muito bem explicado. Porque hoje tudo é muito fácil, a internet está tudo acessível, Sim. Mas nem todo o conteúdo ele pode ser aplicado daquela maneira. Quando se fala em saúde, porque isso aqui a gente está falando em bem-estar e em saúde. Então, assim, é importantíssimo essa informação que você vai trazer para a gente. Que as pessoas assistam esse podcast, eu tenho certeza que a gente vai fazer muitos cortes, a gente vai poder aproveitar muito esse material aí, para que as pessoas entendam que a importância é um simples vidro, mas o que está por trás disso, quem está assinando isso daqui. Correto. Né? E toda a energia, né, que tem das plantas dentro de cada frasquinho. Então, a gente percebe, eu tenho utilizado essa linha de óleos essenciais que é produzida aqui no Paraná por uma empresa chamada Tua. Uhum. Gosto muito do trabalho deles. O proprietário é farmacêutico também, é uma empresa familiar. Tem muitos óleos essenciais que são da biodiversidade brasileira.
Na RAI de Extratos Vegetais, a gente tem trabalhado muito com biodiversidade brasileira. Inclusive, hoje eu trouxe aqui um extrato de erva mate. Então, ele tem a coloração verdinha. Tivemos o privilégio, Lu, de ter uma reportagem no Globo Rural no mês passado. Olha que A legal. RPC também foi lá gravar conosco sobre os produtos da erva mate. E aqui, já porque você falou da erva mate, que eu já fiquei toda curiosa, né? Tenho certeza que quem está em casa também. Aqui a concentração dele, como você falou, é muito alta, mas ele serve para você ingerir ou ele é só para terapia? Hoje eu trouxe os extratos que são glicerinados, então a nossa marca é fitoglicerinado erva mate. Ele é um extrato de grau cosmético, esse que você está na mão. Ele pode ser utilizado em shampoos, sabonetes, condicionadores, então para a produção de cosméticos. Temos na empresa também um extrato aquoso de chá mate, que aí é utilizado para fazer as bebidas e os chás prontos para beber. Então, cada produto tem a sua finalidade de acordo com a sua característica química e técnica. Entendi. Tudo isso tem química. A nossa vida tem química, a nossa vida é guiada pela bioquímica, pelo metabolismo. Então, quando nós falamos assim, é um ingrediente natural, ele é sem química, ele não faz mal, as coisas não são bem assim. Nós sempre temos que estudar, ler mais, nos informar a respeito do que nós estamos utilizando, porque existe risco. Mesmo um perfume botânico que a gente diz, puxa, só tem óleo essencial, só tem notas naturais. Mas se a pessoa tiver uma propensão a reações alérgicas, ela vai ter alergia a esse produto também. Então, existe um cuidado muito grande, né, que nós precisamos ter. A informação, na verdade, de cada produto para quem vai consumir da maneira mais correta possível. Porque, às vezes, eu não tenho essa informação ou eu não quero ter. Porque às vezes eu vi alguém fazendo, ou eu tive o acesso a um produto e as coisas entram na moda muito fácil, né? Isso. Então, quando entra na moda, porque eu tenho visto isso em muitos lugares. E eu acho muito legal, porque como você disse no início, nós estamos passando por um processo de mudança, porque todo mundo quer qualidade de vida. Mas o que é a verdadeira qualidade de vida? A verdadeira qualidade de vida, para mim, é a vida equilibrada. É a gente encontrar assim o ponto de equilíbrio em que eu não busco só os bens materiais, mas eu tenho esse equilíbrio com a busca do ser, a busca da família. Eu acho que os tempos mudaram um pouco. Não é por nada que nós sofremos esse abalo e esse caminho. Foi para rever os nossos caminhos. Eu acho que nós estávamos muito acelerados. Desenfreados. Buscando... Eu até escrevi esses dias um texto ali no Instagram, dizendo que muitas vezes nós estamos buscando aquilo que a gente nem sabe, né? Então, eu fico rolando o feed do Instagram, eu fico buscando mais informações. Muitas vezes eu nem sei com que finalidade, onde eu quero chegar. Então, a qualidade de vida passa por isso, por bons hábitos, por boas amizades, boas companhias, paz na família, paz em casa. Eu tenho, sempre eu ouço, né? O que te traz paz? Eu tenho aprendido muito que o que não me traz paz não me pertence mais. Então, seja negócio, seja pessoa, seja empresa, seja o que for. Então, eu vou fazer alguma coisa. Isso eu comentei no início da gravação. Às vezes as pessoas chegam aqui e a gente realmente sente o que a pessoa traz. E eu sou uma pessoa que eu sou muito sensitiva, assim, eu sinto tudo que a pessoa está sentindo. Então, às vezes a pessoa diz, nossa, mas eu tô aqui contando a minha história e você tá sabendo tudo da minha história. Mas não é, eu nem sei a história da pessoa, mas é que naquela intuição, eu costumo dizer que o Espírito Santo vai falando ali, a gente vai revelando, a gente vai... Então, são momentos que te trazem paz, e quando isso traz paz, não tem. Ana, eu acho que tudo que a gente viveu, como você falou, tem um significado muito grande nessa mudança. E o principal de tudo, que eu tenho falado muito isso, quem não é de verdade não vai aguentar.
Por quê? Porque a gente precisa realmente ser quem nós somos. Nós precisamos, porque nós queríamos viver tantas vidas, buscar tantas coisas que no fim a gente nem sabia o que estava buscando. E quando aconteceu toda essa pandemia, o meu marido ficou internado na UTI, quase morreu. A minha cunhada chegou a ficar 3 meses. Então, a gente passou na família algumas fases difíceis. Mas eu vou dizer algo aqui que eu acho muito importante quando a gente está falando em qualidade de vida e informação. Eu sempre fui atleta. Eu sempre, desde os meus 15, 16 anos, eu sempre fui atleta, Então, quando veio a pandemia, eu sofri muito porque a gente teve que parar de fazer atividade física. Mas eu ia correr na rua, né? E quando a minha família pegou Covid, eu peguei Covid e foi o primeiro Covid, aquele que não tinha vacina, a gente não tinha tomado vacina, foi quando veio aquele Delta. E a gente pegou esse Delta. Então, foi muito forte. O meu bebê, na época, tinha 1 aninho, pegou. Os meus outros 2 filhos ficaram juntos na quarentena, mas não pegaram. E eu peguei. Só que eu peguei do meu marido e eu tive 1 dia de febre e dores nas costas. Eu não tive mais nada. Tanto o meu marido como o meu bebezinho tiveram muita coisa. O meu marido, principalmente. Aí eu comecei a refletir. Mas como? Se a gente pegou junto, por que disso? Por quê? E comecei. Só que daí eu comecei a fazer uma análise da vida que eu sempre levei e a vida que o meu marido levava. Eu sempre comi saudável, eu sempre, lógico que eu como bobeira, mas tudo muito equilibrado. Então, eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui uma pessoa muito controlada para as coisas. Eu busco informação, mas eu busco informação como realmente precisa. Então, eu fui analisando algumas coisas. E eu comecei a ver que o emocional do meu marido que levou ele para todo aquele caminho, porque foi o emocional dele que foi abalado, junto com o sedentarismo. Sem dúvida foi isso. Aí eu comecei a analisar, eu falei, poxa, mesmo inconsciente eu estava fazendo um caminho mais fácil do que ele vinha fazendo. E tudo isso é o quê? É o equilíbrio. Eu não tinha nem noção que isso era tão importante de quando veio a pandemia e quando eu peguei a doença. Então, eu não fiquei com sequela, na verdade, eu não tive nem direito de ficar doente, né? Porque com todo mundo doente, alguém tinha que cuidar. Sim. Mas eu vi por um lado tão positivo que eu vi que as coisas que eu estava fazendo errado, eu passei a corrigir, mas o que eu estava fazendo certo, que era a parte de atividade, eu passei a fazer melhor ainda. Então, hoje, a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu faço, né, o meu agradecimento a Deus, eu tomo o meu café e levo meus filhos para a escola. Eu termino de deixar eles na escola, eu vou direto para a academia. Eu não marco reunião de manhã, 7, 8 horas da manhã, mas nem que me pague. A não ser que seja algo de suma importância. Por quê? Porque eu comecei uma fase que eu começava a deixar tudo para depois. Depois eu vou, não deu tempo de hoje, eu vou amanhã. Eu falei, opa, pera lá, eu tô indo pro caminho errado. Isso aqui, nos 6 meses para cá. Eu nunca fui assim, e por que eu vou mudar agora? Então, foi aonde que eu tive que ir lá e resgatar isso também. E eu acredito que eu não tenho dúvida que com essa linha tua, vocês vieram para resgatar o que a gente precisa melhorar. Exatamente, Lu. E eu fico pensando assim, né? Um tema que eu sempre gostei foi o livre-arbítrio. E nós temos escolhas na nossa vida, né? Então, o fato de a gente falar tanto hoje em gestão do tempo, eu não tenho tempo. Na minha vida isso não acontece. Eu sempre tenho tempo, porque eu me organizo, eu tenho prioridades, eu sei a quem dedicar esse tempo e em que momento. Então, a nossa vida é muito feita de escolhas. E essa escolha de deixar para amanhã é uma escolha que acaba trazendo prejuízos, né? Então, realmente, a gente tem que colocar aquela analogia da máscara do oxigênio primeiro em nós, né? Nas mulheres, nas mães da casa, para conseguir ter equilíbrio, estabilidade, para assegurar os problemas e os conflitos aí da família toda, porque nós somos a fortaleza da nossa família. Sem dúvida. Por mais que tenha a presença do pai ali em todos os momentos, mas quando o problema aperta, é para a mãe que eles vêm chorar, é no nosso colo, é a nossa atenção que os filhos querem. Então, eu passei a refletir a minha conduta. E mesmo sendo empreendedora, eu sempre fui muito rígida em relação aos horários. Então, muitas vezes a minha filha falava, mãe, mas será que você não pode sair às 5 para me ajudar no trabalho ao invés das 6?
Não, filha, mas eu tenho que terminar às 6 o meu trabalho. Hoje eu já não penso assim. Hoje eu sei que eu consigo equilibrar mais coisas e não deixar as minhas atividades principais de lado ou sem fazer. E é um momento também da vida que nós conseguimos delegar um pouco mais, ter um time de pessoas que nos ajudem. Então, acho que é esse o caminho das nossas escolhas, né? As escolhas que nos agradam, que nos fazem bem. E aí, para hoje, Lu, eu gostaria que você sentisse, tem vários óleos essenciais aqui muito interessantes que eu trouxe. Coloca na principal para nós que nós vamos aqui agora aproveitar. Vai lá, Ana. Então, tem alguns que são da biodiversidade brasileira. E, por exemplo, aqui, quer ver? O olíbano é um óleo da espiritualidade, ele não é da biodiversidade brasileira, esse é um óleo essencial importado, mas eu gosto muito de falar sobre ele porque ele foi um dos presentes dos Reis Magos para Jesus, ele é um incenso. Então, quando a gente sente esse óleo, esse cheiro desse óleo essencial, esse aroma, nos vem uma conexão maior, uma conexão com o divino. O princípio básico da aromaterapia é a pessoa gostar do aroma. Quando a gente sente aquele aroma do óleo essencial, que sentimento te traz? Então, eu vou contar o exemplo da laranja doce, tá? Que é um óleo essencial muito produzido no Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de cítricos, né? E esse óleo essencial é produzido da casca da laranja, por prensagem. Tem várias técnicas de obtenção de óleo essencial, mas esse em específico é por prensagem. Então, a laranja doce é um óleo essencial que parece simples, mas para mim ele tem uma profundidade enorme, porque eu volto para Irati no momento que nós terminávamos o almoço e meu avô sentava e descascava uma laranja e a gente começava a conversar. Então, a minha memória olfativa para esse óleo é aquele momento, daquele meu avô, que foi meu pai, que foi acolhedor na minha vida e que eu sinto muita falta. Então, os óleos essenciais, eles não são cheirinhos, eles trazem as emoções daquele momento. Tem pessoas que podem cheirar a laranja doce e dizer, puxa, vem uma memória de briga familiar e eu não gosto. Então, ok, está tudo resolvido. Tem o limão siciliano, por exemplo, que é um óleo essencial que é cítrico também. E ele é interessante porque o limão siciliano, ele é super utilizado na Itália e tem algumas bebidas com limão siciliano. E eu sempre acredito que o limão siciliano traz a alegria da Itália, aquela família, como tem muitas aqui em Campo Largo, né? A família dos italianos, que são famílias grandes, barulhentas, que gesticulam, que conversam. Então, naquele momento, por exemplo, que a pessoa acorda um pouco triste e quer resgatar aquele momento familiar, né? Que ela está sozinha naquela situação, mas que ela preza muito pela família, colocar uma gotinha do limão siciliano, ela vai sentir isso, vai voltar para aquele momento da família. E assim como cada óleo essencial que a gente vai conversando aqui tem uma história, tem um propósito de ele existir. E eu acredito muito que se a natureza, olha o laranja doce para você sentir, se a natureza nos provê essa maravilha que são os óleos essenciais, eles estão contidos nas flores, nas folhas. Então, em várias plantas, nós temos esse óleo essencial. Por meio de uma ação humana, que é a extração, nós extraímos e conseguimos obter esse óleo essencial. Você falando aqui, eu tô tentando segurar as lágrimas, mas tá difícil, porque quando você contou a história do seu avô, veio a minha avó, porque eu fui criada pela minha avó e pelo meu avô. Os meus pais trabalhavam muito e, enfim, até os meus avós faleceram, eles moravam comigo. Então, eu tive esse privilégio. E fazem 8 anos que eles foram. E esse cheiro era exatamente o que a minha avó fazia. Ela sentava, colocava uma bacia de laranja, e tinha um pé de laranja lima, na época, e mais o que eles compravam. Aí eles traziam aquele monte de laranja, sentava e começava a descascar aquele monte de laranja. Ela não deixava ninguém pegar.
Quando ela terminava de descascar toda aquela bacia, nós, várias crianças, enfim, aí ela cortava e dava metade para cada um. Olha, que lindo. E o meu avô era melancia. Meu avô, todo domingo do almoço de família, tinha que cortar uma melancia. E ela era laranja. E quando, só de você abrir ali, você viu que eu já comecei a lacrimejar. E agora que eu senti assim, eu falei, nossa, realmente, é muito forte. Vem, toca. E o que eu tenho percebido também nos meus atendimentos lá na Aromateri? Que as pessoas precisam serem ouvidas. Nós estamos vivendo um momento muito individualista. Sou eu, a minha família, minha casa, o meu. Só que o mundo, ele não é assim. Nós vimos, nessa situação que nós enfrentamos, que um vírus vindo de tão longe, ele chegou aqui e ele bagunçou a vida de todo mundo. Assim como nós estamos vivendo esse momento de uma guerra na Ucrânia, que parece tão longe, mas que está tendo vários impactos de aumento de preço, de falta de matéria-prima. Muito pior do que isso, dessas vidas que estão sendo infelizmente tiradas, né, por egoísmo e por uma situação que é incompreensível nesse momento da humanidade. Então, quando nós sentamos e eu converso com as pessoas, que elas vão trazendo essas memórias e resgatando a sua vida, muitas coisas, às vezes a pessoa imagina uma situação que tenha acontecido, mas que quando ela conversa e abre o coração, seja com aromaterapeuta, seja com psicólogo, com psiquiatra, não importa o profissional, mas desde que a pessoa ouça, ela vai trazendo, ela diz, puxa, mas pensando bem, agora eu sempre pensei que a situação fosse pior, a minha memória era tão ruim dessa situação e conversando com você parece que nem era tanto. Às vezes a mente nos engana de algumas situações. Então, trazer isso para uma conversa com a ajuda dos aromas, dos óleos essenciais, trazendo essa experiência e buscando o alecrim. O alecrim nós vamos agora trazer, já que eu resgatei em você uma memória que nós tínhamos em comum. Eu vou fazer questão... Agora a maquiagem está daquele jeito, né? Mas Poxa tudo bem. vida. Mas assim, a emoção, ela é um presente na nossa vida. Sem emoção, a gente não vive, né? Tá, estão aí os parques de diversão que não deixam, né, eu mentir, porque verdade. Realmente você paga para sentir medo, para sentir alegria, para se emocionar. Então, o alecrim, ele é um óleo essencial, então eu vou mostrar aqui um colar olfativo, é uma empresa aqui de Curitiba que faz, é a Santa Flora, ele é todo de madeirinha, e aqui atrás tem um feltro. Então, eu consigo pingar aqui 1, 2 gotinhas do óleo essencial aqui de alecrim. Vamos esperar vir aqui um pouquinho, ó. 1, 2. E aí já começa a sentir. Esse colarzinho, ele pode ser ajustado. Eu gostaria de presentear você com ele. Olha, adorei. Muito obrigada. E o alecrim, ele é muito... Ele tem uma característica, então, de uma nota verde. Na perfumaria, a gente diz que é uma nota de meio, nós chamamos. As notas cítricas, para a gente formular um perfume, por exemplo, as notas cítricas são notas de topo, as notas de meio, elas são normalmente de folhas, e as notas de fundo são as de resina. E o alecrim tem uma nota média, não volatiliza tão rápido, tem esse aroma herbal. E o alecrim, a própria palavra, a raiz dela é alegria. Então, quando a gente cheira o alecrim, nós despertamos a criatividade, o foco no nosso trabalho. Então, ele dá uma sensação de bem-estar muito grande por estimular esse sentido. As flores do alecrim, quando floresce, porque não é muito fácil, mas quando elas florescem, ela tem uma tonalidade azul clara. E segundo algumas lendas e histórias, foi o manto da Santa Maria que cobriu um pé de alecrim e ele passou a florescer dessa forma. Então, o nome científico dele é Rosmarinus, que é também uma homenagem a Maria, mãe de Jesus. E o alecrim tem essa característica do ramo de alecrim.
Quando as pessoas não se entendem, Lu, numa reunião, numa conversa, que o clima começa a ficar muito pesado, o alecrim ajuda muito. Então, eu vivenciei isso há algum tempo. Nós tivemos uma reunião de projeto em Irati mesmo, e aí chegamos assim no momento que não decidíamos data, não tínhamos resoluções, e aí alguma pessoa pediu um tempinho para a gente pensar, e eu fui até lá fora, né, no quintal, e tinha um alecrim, um pé de alecrim bem grande. Eu coloquei assim do ladinho da minha orelha para sentir aqui. Nós podemos fazer aromaterapia na natureza, nós não precisamos só dos frasquinhos, né? Temos campos de lavanda, tem alecrim, então os temperinhos de casa, o manjericão, o hortelã, tudo isso é aromaterapia. Quando nós fazemos um chá quentinho e sentimos o aroma do chá, nós já estamos fazendo aromaterapia. Então não é só com óleo essencial, não é só com o profissional, a aromaterapia pode, né, nortear a nossa vida de vários momentos. Então, coloquei esse raminho de alecrim, a gente voltou a conversar, conduzimos de uma forma melhor e tudo se resolveu. Que bom. Então, mas precisa desse conhecimento e dessa boa vontade de chegar ao consenso. As pessoas, Lu, estão muito estressadas nesse momento. Eu nunca senti tanto isso. A ausência dos compromissos, as pessoas agendam e desmarcam em cima da hora, uma insegurança nos novos negócios. Então, a gente precisa conversar muito, né? E ter esse apoio de rede. Eu acho assim que... Acho não, tenho certeza que toda essa insegurança, tudo isso que tem acontecido é para a gente se movimentar e fazer alguma coisa diferente. Porque se continuasse do jeito que estava, ia virar um caos muito logo, né? As coisas já têm uma tendência difícil, mas a gente precisa tentar fazer alguma coisa, a gente tem que mudar, né? Você, né, fez ali o cheirinho da laranja, já me trouxe a memória. Tô aqui conversando, você falando da reunião, começa a abrir a mente, começa a vir um monte de história. Eu falo, nossa, aquele chá que a minha avó fazia, aquele, sabe, quando ia lá na horta, aquele monte de coisa plantada. Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje a gente mora em cima da pedra, como eu costumo dizer. Então, é uma coisa assim que realmente a gente foi perdendo, e como isso era positivo e nos fazia bem. Isso, eu percebo um resgate assim das hortas em casa, as pessoas querendo cultivar, mesmo sendo em floreiras, em vasos, os temperinhos, porque assim, nada melhor do que uma pizza com um manjericão fresquinho, Nossa. com tomatinho cereja colhido na hora. Então tem um aspecto diferente, né? E a família junto, reunida, fazendo o preparo com o que tem na sua casa. É diferente, né? Isso é muito bonito. Felizmente o meu filho, os dois gostam de cozinhar, o André gosta de fazer pão em casa. Olha que bênção. E eu fico muito admirada por esse resgate, assim, né? De práticas que na minha geração acabou passando tão rápido, a gente trabalhou tanto, não conseguiu tanto se dedicar, mas assim, ele já gosta de fazer. Fizemos até estamos com um projeto muito bonito, Lu, em Irati também, de aproveitamento do fruto da guabiroba. Então, fizemos recentemente uma oficina para o pessoal de lá, para a produção de sabonete artesanal de guabiroba. E mesmo essa prática da saboaria, da saponificação, que é a mistura dos óleos vegetais com a soda, que era algo que sempre foi feito pelas avós, né, bisavós, que talvez a mãe não fez tanto, mas eu percebo que as mulheres estão resgatando, se não para o uso doméstico, para o uso em si, Sim. como um sabonete de uso pessoal mesmo. Então, essa área de saboaria está super em alta por causa desse resgate do feito à mão, assim. E elas têm feito com cores, com sabores, Sim. com elementos. Eu até vi esses dias um que tinha os pedacinhos as folhinhas, né? As folhinhas ali aparente, coisa mais linda. Sim, Nossa, lindo. colocando argilas, alguns óleos essenciais. Claro que os óleos essenciais que são mais raros, mais caros, a gente nunca aconselha para saboaria. Então, essa é uma dica para quem está nos ouvindo e que gosta dessa área, né? Então, quando vai utilizar em saboaria, os óleos cítricos são uma boa opção,
porque eles são mais abundantes, o custo é menor e o impacto de sustentabilidade da natureza, então, é menor por causa dessa abundância. Então, quando nós falamos de um óleo de copaíba, por exemplo, que é uma resina, ou mesmo o olíbano, são óleos essenciais mais nobres e mais caros, né? Então, a gente deve deixar para utilizar no colar olfativo ou mesmo no difusor elétrico. Nós temos 3 interfaces principais de uso de óleos essenciais, que é a inalação, né, no colarzinho, a interface dérmica, que é quando a gente passa na pele ou para algum problema de pele ou mesmo para inalar esse óleo essencial, e a interface de ingestão. E essa é que apresenta mais riscos, como eu falei, que a gente deve, quando for fazer, ter acompanhamento de um aromaterapeuta. Então, a indicação que a Ana dá para usar dentro, aqui no colarzinho, não usar na mão. Na mão existe um risco, porque, por exemplo, os óleos cítricos, em sua maioria, eles têm uma substância, assim como quando faz caipirinha na praia, espreme o limão, aquele óleo essencial da casca do limão é que provoca aquela queimadura. Então, essas mesmas substâncias, elas podem estar nos óleos essenciais cítricos. Então, se, por exemplo, a gente faz uma experimentação na mão e acaba depois não lavando e se expõe ao sol, existe um risco, né? Como alguns óleos essenciais que são dermocáusticos. A canela é um exemplo muito grande, é um óleo essencial muito forte, muito concentrado, que ele pode dar lesão de pele. Então, o óleo essencial é melhor ser sentido ou no próprio frasquinho, né? A gente abre e inala, ou colocado no colar, ou mesmo numa fita olfativa que a gente usa. Mas colocar assim óleo essencial muito na mão para fazer é um risco. Tem alguns, lavanda, melaleuca, que a gente permite colocar uma gotinha no dedo, por exemplo, e passar sobre uma picada. Então, eles apresentam uma segurança maior. Mas precisa conhecer, não pode utilizar qualquer um, que tem risco sim. De qualquer maneira. Eu já estou ansiosa para saber, Ana, vai ter mentoria para quem quer aprender a trabalhar com isso? Vai ficar trabalhando? Me conta, porque você tem um dom para ensinar que, olha... Ai, que bom, Lu. Então, eu dava aula para os meus primos, né? Quando era pequena, assim, eu já era professora deles, eu era a neta mais velha. Na casa dos meus avós tem uma escada de madeira, então eu colocava todo mundo sentadinho lá e dava aula. Já eu acho que é algo da família também. Então, eu gosto muito de dar aula, dou aula em cursos de pós-graduação, em Curitiba, alguns de cosméticos naturais, orgânicos. E no Instagram da Aromateri, que é @aromateri, com 2 is.br, ali eu consigo agendar as mentorias e dar algumas aulas. Tenho programado algumas oficinas para esse ano. Então, vou reunir um grupo de pessoas e fazer uma prática, né? Mostrando os óleos essenciais e como utilizá-los. E também os atendimentos e mentorias individuais por meio desse meu @ da Aromateri. Da Aromateri. E para quem quer trabalhar com o seu produto, quer comprar o seu produto, você tem aí algum canal para revenda? Tem alguma coisa que você quer deixar para o pessoal? Porque eu tenho certeza que, assim como eu, já estou interessadíssima, né? Então pode fazer contato pelo direct da aromateri.br, depois você deixa, né, certinho, por gentileza, ali como acessar. Assim, vou contar uma novidade, eu já desenvolvi uma linha de sinergias em parceria com outra empresa. Então, vai ser lançado em poucos meses aí, já vamos ter algumas sinergias prontas. Os perfumes botânicos, por exemplo, eu não tenho em linha, não é produzido industrialmente. Ele é produzido quando a pessoa vai me visitar, a gente faz uma escolha dos óleos essenciais e nós formulamos o perfume específico para a pessoa. Que interessante. Isso. Então, tem essa possibilidade, assim como as sinergias, que é aquele do Rolon que você tem, que foi um desenvolvimento que eu fiz para a Gissuardi, né? Então, é algo que também já está em projeto, voltar a produzir algumas unidades. Então, eu trabalho nesse sentido, nos atendimentos de forma individual e também no desenvolvimento de produtos. Legal. Dá para conversar mais várias horas, né? Apesar que nós temos aí
nosso horário marcado, mas ficar ouvindo a Ana falar, diretor, você não concorda comigo? Ficar ouvindo a Ana falar, dá para ouvir muitas horas. É muito calmo, né? Nossa, olha, se ninguém te falou isso, você transmite muita calma. Eu acredito que ela não deva ser calma assim, ela deve ser daquelas bem rígidas, sabe? Aquelas bem bravas. Mas a tua tranquilidade é muito boa. Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de ir conhecer, de receber aqui, olha, agora que eu fiquei sabendo mais essa novidade tua aí, eu tenho certeza que vão sair transbordando de lá. Isso, eu agradeço muito. Eu realmente sou calma por natureza. Minha mãe conta que eu, enquanto bebê, acordava e eu não chorava, eu esperava ela ir me buscar no berço. Então, eu tenho essa calma. E, assim, as coisas que vão acontecendo na vida, acho que vão nos trazendo mais sabedoria e mais calma. E eu procuro agir assim mesmo. E aí, quando eu estava ouvindo você conversar a respeito de educação de filhos, de falar mais alto com eles ou não, e se a gente não tem esse hábito, é só dar aquela olhadinha assim que eles já entendem que, né, já passou do limite, que não é assim que funciona. Então, parece que quanto mais a gente grita e se exalta, pior é. Então, eu procuro agir exatamente no caminho oposto. É como se eu tô falando baixo, peraí, deixa eu prestar atenção no que ela tá falando, porque senão eu não vou conseguir ouvir, né? Eu fui saindo do microfone aqui e a voz vai ficando baixinha. Então é mais ou menos assim, eu tiro o microfone, as pessoas vão ter que prestar atenção para ouvir. Então quando você grita, eu sempre falo isso dentro de casa com as crianças, se você gritar, você perde a razão. Ninguém vai te ouvir. Agora, se você sentar e conversar, tá todo mundo disposto a ouvir. É tão bom ouvir, né? Desde que não seja grito. Exatamente. Eu acho que esse caminho da paz, assim, é o que a gente está sempre buscando. E eu fico muito feliz em conversar com você, em ter essa oportunidade de me apresentar o meu trabalho e dizer que eu fico à disposição de todos para conversa. Inclusive lá também agendando a nossa primeira conversa, a nossa primeira hora de conversa com o Interagente, é sem custo. Legal. Então tem a agenda semanal aberta, é bem simples de entrar lá e agendar para conversar comigo. E assim, tenho ajudado muitas mulheres a se reencontrarem, a inclusive acelerar os seus negócios. Eu tenho feito algumas mentorias de negócios, porque com toda essa experiência empresarial, acho que alguma bagagem a gente já tem. Sim. Então, tenho colaborado também. São 22 anos, né? Exatamente, é uma longa estrada. E eu comecei a empresa com 24 anos, né? Eu estou quase completando aí o mesmo tempo que eu tinha de idade já de experiência profissional. Que legal. Mas assim, sempre disposta a aprender, esse é o caminho. A gente sempre tem que ter humildade para aprender e compreender que sempre tem pessoas que sabem mais, que têm uma vida diferente, que podem nos acrescentar. Então, essa abertura para o novo nos faz muito bem sempre. Amém. Temos que encerrar. Espero 2023 você aqui contando essas novidades, esses novos projetos aí, porque eu tenho certeza que vai sair muita novidade. Essas mentorias, a hora que as pessoas conhecerem esse trabalho, essa energia que você tem, eu também não tenho dúvida que vai ter muito sucesso. O que eu posso te desejar, muito sucesso, muita paz, e quero conhecer muito mais sobre o seu trabalho. Fiquei assim encantada. Eu sou uma pessoa que normalmente, hoje eu tô assim mais emotiva, mas normalmente eu sou muito dura, sou muito firme. E hoje, quando você me fez ali chorar, na verdade o óleo, né, trouxe aí essa lembrança boa, me deu uma paz muito grande. Então, eu tenho certeza que a sua vinda para o Lucast, a sua história já faz parte da minha, e isso é muito gratificante para mim. E pode ter certeza que o prazer hoje é todo meu em receber você. Muito obrigada, fico muito feliz, fico à disposição de todos para trocar ideias, para vir conversar com as mulheres aqui de Campo Largo também. Então, eu já tô com um projeto dia 17 de setembro, já vou te mandar um direct lá para ver se a tua agenda como é que tá, porque tem um negócio muito legal. Tá certo, eu me coloco à disposição de vocês, porque as trocas são muito ricas. Quanto mais a gente conversa, mais uma ajuda a outra e tudo fica melhor. Amém.
Muito obrigado, Deus abençoe, que você tenha cada vez mais sucesso e principalmente continue buscando essa paz, continue buscando esses valores que você colocou aqui, porque realmente o que importa é o que nos traz paz. Tá Muito bom? obrigada, Lu. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada. Tô com os meus olhos borrados aqui, mas não ligue. A Ana é uma pessoa que vocês têm que conhecer. Procure nas redes sociais, comece a seguir o trabalho da Ana, porque vocês vão conhecer essa pessoa incrível. E é com muita gratidão que eu agradeço a todos os patrocinadores que estão nos apoiando nesse projeto. Quero agradecer a Clínica Aura, que está sempre aí me ajudando com qualidade de vida, bem-estar, a agência de Juim, Camarim Concept Hair, Joy Borges, Aline do Glow também sempre está nos apoiando. Então, é vocês que fazem toda a diferença na nossa vida. E vocês que não se inscreveram ainda no canal, corre, porque tem história incrível, como essa da Ana e muitas outras, tá bom? Beijo, fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo episódio.